Estamos dando início a mais um episódio do nosso podcast A Lista. Se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal para acompanhar as atualizações de todos os novos próximos vídeos, né? E hoje nós vamos conversar com o Dr. Adilson. O Dr. Adilson é advogado, já foi presidente da OAB, representa inúmeras pessoas hoje, no caso Samarco, seja no Brasil, seja na Inglaterra, até mesmo na Holanda. Esse profissional aqui que é referência para a gente em toda a bacia do Rio Doce. Seja bem-vindo, Dr. Adilson. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos que estejam aí nos ouvindo e assistindo, mas com uma coisa muito certa, Elisa, é isso aí, que seja aonde for, nós estamos aqui lutando e buscando a justiça a todo custo, no caso Samarco. Doutor Adilson, que começou conosco, né, desde o início, ele acompanhou os primeiros passos, desde quando a lama chegou, passou pelo rio aqui, e acabou destruindo a nossa fauna, o meio ambiente, a série de coisas. E principalmente, Adilson, a gente, cara muito solidário, conhece de perto aí o sofrimento das pessoas que perderam, inclusive familiares, né? E aqui na região de Governador Valadares, ali para baixo também Resplendor, Conselheiro Pena tem uma atuação muito forte. E o Adilson, ele tem prestado um serviço muito interessante, porque ele presta informações com muita qualidade. Ele não utiliza de informações aí que sejam talvez trazendo algum tipo de ansiedade para os clientes. Ele sempre lendo as decisões, interpretando as decisões, trazendo a melhor informação para o cliente. Então hoje o doutor Adilson vai falar conosco sobre o caso Mariana. Nós estamos fazendo uma série de bate-papos aqui. Já tivemos aqui a doutora Luz Divina, vamos ter vários outros colegas aqui falando sobre esse caso, porque realmente o nível de desinformação está muito grande, né, doutor Adilson? Então, nosso compromisso é levar aos nossos clientes, e talvez a melhor forma seria essa gravação de caráter meramente informativo, levando informações de fato que sejam condizentes com a verdade, porque chega de informação, se você não pegar agora, acaba, enfim. Mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então, doutor Adilson, vamos falar inicialmente o que você lembra. Você estava com a gente na gestão da OAB, na época que aconteceu o rompimento da barragem, e passou por uma série de situações, até mesmo extraordinárias à advocacia, né? É importante, Elias, quando você disse do fato, quando ocorreu em 2015, nós estávamos na diretoria. Então, nós estávamos ali na ordem dos advogados, prestando serviço à sociedade, aos nossos colegas advogados, mas principalmente prestando o serviço de falar a verdade. Sempre estar ao lado das pessoas e dizendo a verdade, porque a imprensa todo o tempo quer nos ouvir o que você vai falar. Então nós tínhamos que estar com esse zelo, esse respeito, esse cuidado em falar a verdade, trazer toda a verdade para as pessoas, para todos os meios de comunicação. Então aquele cargo, eu recordo muito bem, ali você estava à frente da ordem, nós estávamos fazendo parte da diretoria, e recordo de um fato interessante, que quando veio a calamidade pública que fechou tudo na cidade, o fórum fechou. O fórum só fecha na época das férias forenses, no final do ano. Feriado e finais de semana. Mas naquelas semanas, o fórum teve que fechar. Aí nós já observamos, opa, houve alguma coisa muito grave. E ele iniciou ali aquela grande batalha, né, e que perpetua até os dias atuais, mas a gente em busca de justiça, mas principalmente uma informação correta. Mas interessante, Adilson, a gente lembrar que naquele episódio do fechamento, suspensão dos prazos, né, principalmente, talvez as pessoas não saibam o porquê. Não foi simplesmente, o fórum sensibilizou com o pessoal, né, enfim, da bacia do Rio. Não, a gente viveu momentos aqui. Os funcionários, a alegação que não tinham condições de tomar banho para ir trabalhar ao fórum e participar das audiências. Assim como os advogados também não tinham condições de tomar banho e lavar roupa para poder ir trabalhar no fórum, que é de forma diária. Falo até maneira assim que eu estou sorrindo, mas com o coração dói pela tristeza e do que aconteceu, transtorno a todos. Que às vezes as pessoas falam, já passou. Passou não. Os impactos continuam até hoje. E assim, seria cômico se não fosse trágico, né? A gente fala rindo, mas a bem da verdade, quando nós fizemos ofício até para o diretor doutor Marcelo, à época, né, diretor do fórum, a gente de fato temia que não tivéssemos água suficiente exatamente para tomar banho, para poder lavar as roupas, e a região ainda na época, né, novembro já é um período bem quente, já começa um calor, e a gente então, a maioria dos profissionais já estavam prevendo a dificuldade
de situações básicas, né? De tomar um banho, de lavar as roupas para poder usar nas semanas seguintes. E o problema, Adilson, a gente não tinha uma definição de quando acabaria. Eu ia falar isso agora. Não é? A gente sabe, é uma incerteza, né? Se informassem pra gente assim, não, vai 15 dias sem água, você vai tirar umas férias, vai passear em outro lugar e volta. Mas não, não tem prazo para restabelecer o fornecimento de água. Lembrando que Governador Valadares é praticamente 100%, praticamente não, 100% do perímetro urbano da cidade é abastecido pelo SAI. Isso. E a época eu me recordo... Não só pelo SAI, pelo Rio Doce. Pelo Rio Doce, que capta no SAI. Eu me recordo a época, era a prefeita Elisa ainda, né? E obviamente... um fato aí, uma tragédia sem precedentes, ela não sabia, foi anunciado até que não se sabiam se ou quando ou se o Rio Doce estaria apto de novo a ser tratada a água para fornecer para a população. Então, assim, teve um desespero geral, obviamente ela falou isso de forma consciente, sem querer criar pânico, mas que realmente não tinha essa informação, né, do ocorrido na época. São mais de 40 e poucas cidades atingidas, desde Mariana até a Foz, né, em Linhares, no Espírito Santo. Mas Valadares é a cidade com a maior número de população, quase 300 mil habitantes, que tem uma única captação de água, o Rio Doce. Nós somos diferentes de outras cidades que têm outras formas, uma forma secundária, podemos citar algumas outras cidades que têm outra captação. Valadares depende exclusivamente do Rio Doce, 100%, e sendo uma das maiores cidades que foi atingida. E lembrando que a empresa, né, ela fez uma promessa que até 2020 Valadares estaria com a captação alternativa de água para resolver o problema. E estamos em 2025, é importante se diga isso, nós estamos em fevereiro de 2025 e nós não temos e possivelmente nem teremos. E aí fica agora esse tanto de gente aí falando que está resolvendo o problema, fazer repactuação definitiva. Definitivo o quê, gente? Tem que acabar, resolver o problema definitivamente. Não é assim, vou te dar dinheiro e pronto, não. Porque não é só isso, né, Adilson? As pesquisas, saiu agora, recente ainda, que a fauna não foi recuperada, o rio não tem data e, segundo informações de cientistas, tá, gente? Tá aí, Adilson não. Que não foi recuperado e que não há uma data. Não há uma previsão, não há uma forma de recuperar. Então nós não sabemos o que é que tem por baixo do rio, sabe, Henrique? Que a gente fica aí discutindo, como diz Elias, crio aqui uma repactuação com todo respeito às autoridades, não chamaram, não permitiram que a voz da sociedade estivesse presente nessa repactuação. Chamaram apenas as empresas e alguns, e deixaram de fora a Ordem dos Advogados do Brasil, a Ordem dos Advogados do Estado de Minas Gerais, a nossa cidade, que sempre tivemos lutando. Quantas vezes, né, Elias, estivemos em audiências na Justiça Federal, no Tribunal de Justiça, quando lançaram o IRDR, nós sempre lutando. E nesse momento da repactuação, de uma forma, não entendemos até hoje por quê. Se nós representamos a população, a sociedade, por que os advogados ficaram de fora? A sociedade não participou. Não só os advogados, os próprios municípios que foram diretamente atingidos não tiveram voz nem voto na mesa de negociação com a repactuação. Mas que negociação é essa? As portas fechadas. As portas fechadas. Aí agora vem com números, as pessoas com todo respeito fazem as suas interpretações, alguns colegas advogados fazem interpretações, começam a dizer coisas que talvez induzam as pessoas numa falsa esperança, a gente não sabe o qual, e aí a gente observa. E eu quero deixar aqui bem claro, Elias, para ser bem claro. Nós recebemos também os advogados da Samarco na OAB, estive presente na reunião, também agora recebemos os advogados da ação da Inglaterra, e eu disse para eles, todas as vezes que tem algum movimento na Inglaterra para acontecer alguma coisa, há um movimento no Brasil. Será que nós dependemos de uma decisão na Inglaterra para que aconteça alguma coisa no Brasil? Para quem pagava R$1.000 em 2015, né, 2016, e achava que estava pagando muito, e obrigando as pessoas, quase 200 mil pessoas, assinando o termo e abrindo mão de danos futuros, que nós não sabemos o que é dano futuro, que eu desafio qualquer um que está assistindo, se pode dizer o que é aquele dano. O dano cessou no Rio Doce? Sabe, Elias, essa semana nós estivemos em Resplendor, participando da posse do presidente. Certo. E o maior restaurante de Resplendor, eu perguntei, olha, meus pais e aqui, meus avós, meus irmãos, nós tínhamos o hábito de vir comer a lagosta aqui em Resplendor. Ele disse, inclusive ganhei prêmio. Eu falei, e hoje? Ele falou, não sirvo mais.
porque essa lagosta era retirada do Rio Doce. Depois desse maior desastre ambiental que matou o nosso rio, eu não tenho coragem de tirar a lagosta e servir meus clientes. Tá lá, pode ir em Resplendor, maior restaurante que tem. E ele não serve mais a lagosta e o cascudo, que eram os pratos servidos em Resplendor. Aí eu pergunto, mas já não está resolvido? A repactuação não trouxe toda a solução? É definitivo. Definitivo de que nós não estamos enfrentando o problema. Sabe, Henrique? E nós não estamos enfrentando. Aí começam interpretações de maneira, aliás, maldosas, errôneas, e eu volto a reiterar todas as vezes, quando ofereceram lá R$1.000, R$1.200, era para acabar com o problema. O Adilson, e complementando aí o que você falou, o crime tanto persiste que, salvo engano, hoje saiu uma matéria, né, da UFMG falando que várias espécimes da biodiversidade do Rio Doce não existem mais e não vão ser recuperadas. Há pouquíssimo tempo atrás, em Colatina, teve um estudo também atestando a Qualidade da água, né? A qualidade da água. E um pouco mais atrás, mas não tão distante, um ano e pouco atrás, o sul da Bahia, lá, Abrolhos, o IBAMA detectou a poluição e contaminação dos corais lá em Abrolhos, não é isso? Então, assim, além de persistir, nós temos a notícia que em Candonga, a represa lá, não sei quantos milhares de toneladas de lama que ainda estão lá, alocados lá, e quando tem uma chuva, quando tem uma cheia, alguma coisa assim, obviamente aquele material químico, sei lá, rejeito tóxico lá do fundo vem e continua no Rio Doce, então vai passando aí tudo. Então, não há de se falar que já limpou, já curou, que está normal. Não está normal. Isso aí não... Sabe, Henrique, sobre esse ponto aí, a gente gostaria de fazer esse corte e a gente ficar bem aprofundar. Você que reside em um local, por exemplo, Governador Valadares, onde vem enchente em meados de dezembro e janeiro, que o rio joga a água para fora, obviamente joga os rejeitos. Aí vem a enchente. Aí passa uma semana, duas, a água baixa. E o que fica? O que fica ali onde a água ficou, a cheia, joga a água para fora? Lama, a lama tóxica, porque é simples, você passa e vê tudo brilhando. Ah, mas isso está no fundo do rio? Ah, o rio está recuperando como? Que vem uma enchente e joga para fora. Ou seja, continua no rio, nós continuamos utilizando essa água que tem toda essa situação tóxica. E a gente não gosta muito de falar do assunto, porque ele é muito controverso, mas a gente tem que falar a verdade às vezes. Não, recentemente eu falei agora em uma entrevista aí que a gente espera que as coisas se resolvam, inclusive na Inglaterra, que em tese a gente teria, depois a informação que a gente tem é essa, né? A gente, depois de finalizar as alegações finais, que deve acontecer agora de 5 de março a 13 de março, que aí logo em seguida, em torno de 90, 120 dias, a previsão é de junho ou julho, né? Para que a gente tenha uma decisão, mas me parece que as mineradoras não gostaram, não, sabe? Elas falam que é fake news, que é informação errada. Não, errada não. A água está pronta, está tudo normal, faça o repactuamento. Resolve, isso não é fake news, não. Então, tá. Eles, na verdade, eles ficam achando aí que porque o prazo não está certo. Não, está certo é o que as mineradoras estão fazendo com a gente, né? Está certo é isso que eles falam que, igual estava lá o diretor global da BHP, na Austrália, eu estava lá, ele disse que não existe, o rio está 100% recuperado. Isso não é fake news, não. Isso aí é bom. Chama ele para nadar aí, tomar levar água para ele. A pergunta se ele nem quis aceitou. Receber. Não, nem receber, a garrafinha recebeu. Sabe, ali, você foi uma coisa importante aí. Nós estamos acompanhando, como falamos, desde 2015, né? Todas as fases que vocês quiserem falar e discutir, eu tenho muita tranquilidade para falar, porque eu tenho ações em todas elas. Se falar da Holanda, nós podemos sentar, conversar. Na Inglaterra, nós tivemos a honra de participar lá durante uma semana de uma audiência, e nessas audiências que nós mais ouvíamos dos juízes era indenização, quanto? R$1.000? Qual o valor? R$1.000? Porque a todo momento as empresas falavam, indenizamos as pessoas pagando tantos mil pessoas e pagamos R$1.000. Ou seja, que era a época do acordo. Por que as pessoas fizeram acordo? Porque as pessoas olhavam para o processo e falavam assim, melhor pegar R$1.000 do que nada, né? Meados de 2016, 2017, que as pessoas fizeram aquele acordo de R$1.000, você que está nos assistindo, vai lembrar, você talvez disse, vou pegar R$1.000, melhor do que nada. Naquele momento, já era a visão do que esse processo seria arrastar por anos, que até hoje não pagou ainda de forma correta. Mas a ação na Inglaterra, ela inicia em 2018 em busca de uma indenização justa.
E lá nós podemos observar o zelo, a forma que estava buscando. Elias, a gente tem que falar algumas coisas que você sempre falou. Lá em 2015, quando iniciou as ações aqui no Brasil, no Tribunal de Justiça, em 2016, os juízes aqui no Brasil começaram a dar indenizações de 10, 15 mil reais. Exato. Porque os juízes viviam e estavam aqui vivenciando a catástrofe que estava acontecendo. Não era uma valoração, uau, 10, 15 mil em 2016. Não, é porque eles estavam vivenciando a tragédia. Exato. Inclusive, essas decisões, ou algumas delas, foram confirmadas em turma recursal, aqui em Governador Valadares. O que aconteceu? Depois entraram com um recurso que suspendeu todos os processos que estão parados até hoje. Nós estamos falando de 2016, 17, 18, e aí estão suspensos até hoje. Então as pessoas, vou pegar R$1.000 melhor do que nada. Então, nessa ação na Inglaterra, nós recordamos muito bem quando aqui chegaram, né, o escritório inglês buscando advogados que pudessem estar junto, buscando essa justiça, que inclusive seja uma das maiores ações do mundo. E aí as pessoas se questionam, mas buscando justiça? Nós estamos buscando a justiça sim, que seja na Inglaterra, que seja no Brasil, mas que seja de uma forma justa. Mas você falou uma coisa muito interessante aí, Adilson, assim, que dá para a gente poder ampliar um pouco a reflexão, né? De 2015, 2016, e eu sempre gosto de repetir isso, você sabe, né? Que a gente valoriza muito o trabalho dos juízes locais, né? Eu acho que eles foram realmente sensíveis à causa naquele momento. Aí você imaginar que há praticamente 10 anos atrás se fixava uma indenização de R$15 mil, agora estão oferecendo 13. Isso é que é bom, fake news enfim. Mas vamos lá, o negócio não é só esse, Adilson. Por que as pessoas recebiam R$1.000? Porque, se você parar para pensar, eles não tinham visto ainda tudo isso que a gente está vendo agora. Não tinha tido ainda uma enchente para encher a casa dos outros de lama. Para saber que ele está cheio de minério, está cheio de metais pesados. Não tinham feito ainda o estudo lá que fizeram em Barra Longa, que foi denunciado lá no parlamento inglês, que uma menina de 9 anos tem arsênio e chumbo no cérebro e no estômago e não tem como tratar. Ninguém sabia disso. E agora estão fazendo aí, as pessoas receberam realmente R$1.000, mas assim, não sabia que esse desenrolar todo, a gente ia ter que conviver quase que eternamente, já que a empresa não fez absolutamente nada. Fazer um acordo, inclusive abrindo mão de todos os danos futuros, né? Exato. Então, assim, imagina se esse acordo tivesse sido proposto lá atrás, todo mundo tinha assinado também, de abrir mão o Ministério Público pediu para poder tirar do acordo, você lembra, Henrique? Tirar do acordo essa questão dos danos futuros. Que poderia ser discutido. Mas agora vem de novo essa história de danos futuros. Você vai abrir mão. Só que assim, ao você aderir a tal repactuação que a gente vai começar a falar dela daqui a pouco, você vai abrir mão de danos futuros, de ação na Inglaterra, de ação no Brasil, ação na Holanda, enfim. E qualquer outro dano, né? Não seria só... porque é bom a gente falar, né, Elias? R$1.000 você abriu mão de quê? Do dano? Água. Nenhum outro dano. Aí agora vem os 13 mil, aí você vai abrir mão do dano. E os 35? Como é que seria? E aí, se é que você quer entrar, falar de números, é muito importante. Talvez você que recebeu R$1.000 e hoje eu tenho certeza que você vai falar, é injusto o que eu recebi. É muito injusto que você... Talvez você esteja pensando isso. E aí a ação da Inglaterra, a cada momento que ela caminha, como você disse muito bem, que nós estamos na fase final, e nós estamos falando aqui com seriedade, não com mentira, mas com a verdade, as cartas são colocadas às mesas através de provas. A prova é quem causou o dano. E a discussão começa a aparecer. Aí os valores começam a mudar. Interessante, né? O Adilson, a gente até conversou mais cedo aqui sobre isso também. Uma coisa que, vou usar a mesma expressão, interessante para a gente não usar outros termos, né? Mas assim, que valores são esses? Por que R$1.000? Por que 13? Por que 35? São números de onde? 700. Ninguém sabe. Assim, alguém chega a uma conclusão, talvez, pelo menos eu não sei. Lá na Inglaterra o que a gente vê, não, são profissionais que vêm com peritos, com biólogos, geólogos e os zoólogos todos aí para fazer estudos mesmo do quão impactado foi e chegar a um número com consistência, através de uma matriz de danos justificável. Não, é isso aqui por causa disso, é isso por causa daquilo outro, sabendo exatamente o que está falando e o porquê está falando. Tratar as pessoas com dignidade, não apenas com números. Exatamente, né? Eu ia colocar isso aqui agora. As empresas enxergam, parece que não são pessoas, não são atingidos, não são vítimas, não são vidas, são números, né? Lá não, são números para justificar o porquê que está
se quantificando daquela forma. Né? Assim, não é só, não, eu acho que você ficou, foi o quê? Foi 10 dias só? Então bota aí uns R$ 2.000. Não é assim que funciona, né? Assim, que justiça é essa? E é difícil, né, Henrique? Porque a gente observa uma alteração, como diz o Elise. Já, outra hora pagou 38, mas depois estava pagando 16. Mas também já, né? Já pagou 1.700. É o que estamos falando. Eu gosto de falar no 1.700 que muita né? gente esquece. Mas muita gente está assistindo e recebeu 1.700. E judicial, tá? Sim. O R$ 1.000 foi feito um acordo. 1.700 na justiça. E lá na época do PAPRE, que foi feita várias audiências, eles estavam pagando 1.100. Então são números, eu estou dizendo de números que eu observei e acompanhei. Aí agora sai a repactuação de uma maneira muito interessante, porque há uma previsão do final do processo na Inglaterra agora, em março, com uma sentença provável para junho e julho, né? Isso é coincidência. Né? Aí vem agora, e aí o interessante que os 35 mil, para quem pode reclamar de outros danos, que estava previsto para iniciar em abril, agora vai começar em fevereiro, estão antecipando, com uma pressa tremenda. Será que se essa empresa quisesse tratar você e a toda a nossa população com dignidade e respeito, esperaria acontecer uma ação na Inglaterra para buscar uma indenização mais justa e correta? Para que tudo isso acontecesse? Ou seja, se não existisse a ação da Inglaterra, nós estaríamos falando o que aqui, Elias? De R$ 1.000? Novamente? De R$ 1.000? Novamente? Porque não teria outro parâmetro. Como você está falando de parâmetros, que parâmetro que tem? Por que não indenizou de forma justa? E eu gosto de falar isso, porque se tivesse deixado as sentenças de 10, 15 mil acontecendo de maneira correta, talvez não existiria ação da Inglaterra, talvez não existiria nem repactuação, talvez nós não estaríamos nem sentados aqui discutindo esse assunto, mas está precisando que as empresas são chamadas à sua responsabilidade de maneira vergonhosa que está tratando a população. E vale lembrar, Dilson, que você falou aí muito bem da indenização, mas não se trata só disso. Essa indenização, ela tem sim um cunho individual, tudo bem, a gente tem essas discussões todas aí, você vai ver um monte de gente falando bobagem também. Mas a ação da Inglaterra, ela contempla também a recuperação do Rio Doce. Então você tem valores ali para os municípios, né, que são gestores, e efetivamente os gestores reais que deveriam estar sentados à mesa da repactuação, para que eles possam, ou seja, junto com o governo estadual, o governo federal, enfim, tanto de Minas quanto do Espírito Santo, e eu acho que até inclusive a Bahia deveria estar também, porque fizeram uma linha de divisão de Conceição da Barra e Mucuri, como se fosse assim, não, daqui o rejeito não passou. Não. Colocaram uma tela lá, né? Não é possível. Então, assim, até Conceição da Barra, beleza, agora da Mucuri, não. Então, não parece razoável, mas enfim, a questão é, as pessoas precisam saber que existe sim o pleito da indenização individual, e às vezes quando a gente está conversando num bate-papo desse aqui no podcast, os caras estão pensando no dinheiro, por que não pagou a indenização? Não, porque não pagou a indenização e não adotou as medidas necessárias a limpar o rio, a devolver ele. Mas o rio já era sujo. Ele podia ser sujo, podia ser o que for. Talvez a gente não tenha nem os estudos. Mas, Elias, nós estamos falando de duas coisas. Nós estamos falando de valores que não foram respeitados as pessoas de maneira correta, sim, porque iniciou, inclusive, pelo judiciário de governador Valadares, a maneira correta, aplicando ali uma indenização de 10, 15 mil reais. Eles não, mas da mesma forma, eles não trataram de maneira objetiva da recuperação dos danos. Porque nós falamos, Valadares, uma segunda captação de água, cadê? Onde que ela está? Devia ficar pronta há 5 anos atrás, né? Não chegou. Então nós estamos falando de coisas diferentes. Nós estamos falando de indenização e nós estamos falando de uma reparação. Eu sempre bati na tecla, quando nós estávamos como presidente da ordem, e que deveriam sim trazer uma indenização de uma forma coletiva. Exemplo, um sistema de tratamento de esgoto de governador Valadares. Sempre eu bati nessa tecla. Uma contraprestação o quê? Quem causou o maior dano ambiental, que matou o nosso rio, agora ele está tratando 100% do esgoto de governador Valadares para que as próximas gerações ficasse aqui um legado para eles. Adilson, agora imagina, vamos passear na bacia do Rio Doce, imagina o pessoal lá de Bento Rodrigues, que ficou sem casa. Ficou e está, né? E a pessoa que não perdeu... Mentira, não? Tá pronto, fake, não, peraí, cuidado que é fake news você vai falar. Cuidado. Mas a pessoa que perdeu um filho, uma filha, Emanuele, por exemplo, né, da Pâmela, que é a mãe da Emanuele, enfim, tem a Ana também, que são perdeu. São traumas, né, Elias?
Cara, não tem volta isso. Os irmãos, os índios Krenax, Nossa, a gente senta a para conversar espiritualidade dos com eles, que é interessante, que eu estou falando. Então, essa história de 2015, a gente pode conversar sobre os Krenax, né? A gente ouviu histórias, estivemos juntos na Inglaterra e ouvindo ali. Então, a preocupação em ouvir todos os municípios, ouvir também toda a... Não somente, talvez, eu vou lá ouvir só os municípios. Não, vamos ouvir o que os Krenax têm para falar. Qual que é o dano que eles sofrem até hoje? Então, assim, realmente a gente tem buscado e ouvir isso. Isso é muito importante. Não só dar a voz, mas tratar com respeito e dignidade o atingido, né? Que a gente tem visto muito na Inglaterra e aqui a gente, infelizmente, não tem percebido isso. E a gente ouve, né? E o caso também dos Pataxós aqui próximo à Açucena. Não, mas a Açucena está distante do Rio Doce. Então, por que foi proibida a pesca lá no Rio? Se os peixes não estão contaminados, se eles não tiveram, então, um impacto, por que não reconhecê-los também? Então, assim, a gente está... Eu acho interessante isso, os reis dos fake news são sempre os outros, né? Eles não, as empresas são realmente anjas, né? Tiveram condenação recente que contrataram o Instituto para poder processar o pessoal para tirar os municípios da ação aí. Mas eu vou ficar falando, porque daqui a pouco vai falar que é mentira também, né? Você não é global, né? Não é. Então é o seguinte, Adilson, a gente precisa entender e trazer informação para as pessoas, os atingidos de um modo geral, o que está acontecendo nesse momento agora. Eles têm muitas dúvidas, muitas pessoas... primeira pergunta, quem recebeu os 1000 pode participar em todas as fases. Essa galera dos 1000, que foi os primeiros, famoso da galera apressado, come cru, como é que é? Mas eu tenho uma resposta muito bacana sobre... Você que recebeu R$1000. Até então, faz uma reflexão comigo. Você que recebeu R$1000. Você procurou entrar com processo? Não, você não pode, porque você já assinou um acordo. Você que recebeu R$1000. Você já recebeu R$1000, você fez um acordo, você não pode ingressar com ação na justiça. Então você sempre foi impedido. Correto? Bom, aí veio 1.700. Não, você recebeu R$1000, não pode. Houve agora a indenização no Novel. Poxa, o Novel estava pagando 16.800. Mas eu recebi R$1000. R$1000, você está fora. Mas a ação da Inglaterra sempre abraçou quem recebeu os R$1000. Claro, porque então ela nasceu de uma busca de uma indenização justa, porque o valor de R$1000 nunca foi aceito. Então eu sempre dizia, e eu estou falando com experiência. Nós temos milhares de clientes na Inglaterra, no Brasil, em todas. E eu sempre dizia, olha, o seu caso é a ação na Inglaterra, vamos torcer para que lá dê certo. Então, cada momento, quando ela foi aceita, a questão da jurisdição, o que é, se a Inglaterra poderia julgar ou não, você que recebeu os R$1000, lá na ação na Inglaterra você sempre foi aceito. E aqui no Brasil você sempre foi discriminado. Agora vem a repactuação, aí vem alguns colegas que estão interpretando e falando, olha, é a sua oportunidade. Eu volto a dizer, estão criando meios para talvez causar aí uma confusão na mente das pessoas. Então quem recebeu R$1000, Elias, sempre me pergunta, eu falo assim, a minha resposta, sabe o que é, Henrique? Você já atualizou seu cadastro na Inglaterra? Porque ela sempre teve olhos para quem recebeu os R$1000. E hoje, com a repactuação, como que ela está? A questão da atualização foi até interessante. A gente falou isso com a Luz Divina, né? A gente estava conversando com ela. As pessoas estão de saco cheio de atualização da Inglaterra, né? E elas talvez elas não saibam por quê. E eu sempre tento explicar isso para os clientes e agora talvez a gente consiga democratizar essa informação, socializar, né, mais através desse podcast. A atualização ela serve exatamente para não fazer o que essa marca está fazendo agora, a BHP e a Vale, que congelaram o seu dano lá em 2015. E as atualizações servem para você falar assim, não, teve um enchente em 2020, 2022, você, tive mais danos, eu tive mais... Agora, em 2000 e pouco, eu tive um filho que teve um problema de saúde, então você pode colocar. Elias, a pergunta é bem clara, para a pessoa poder entender. Você que recebeu os R$1000, ou você que tem uma ação na Inglaterra, ou precisa atualizar o cadastro, a pergunta é, você está tomando água mineral? Você continua comprando água ou não? A pergunta é bem tranquila. Nós temos certeza que milhares e milhares de pessoas que ainda continuam comprando. Não é porque elas querem, não. É porque elas não confiam na qualidade da nossa água. Então, assim, se você for chamado, né, para essa atualização, por mais complicado que seja, né, cansativo que seja, você já pode fazer pelo celular, pode fazer pelo site, enfim, agora tem uma atualização, e é diferente a atualização agora do contrato. Muita gente perguntando isso também. Vamos tirar essa dúvida de uma vez, né, Adilson? Se você está recebendo e-mail agora para atualizar o seu contrato,
né? Ou o link, nós estamos compartilhando, né, aos nossos clientes o link, né? Isso. Então, é necessário que você faça. Se você não fizer, você está fora da ação? Não, você não está fora da ação. Mas é importante que você faça, porque desde quando começou a ação, nós já temos 7 anos praticamente aí, a gente está lutando, né, desde 2018. Então, algumas coisas são necessárias realmente de fazer essa atualização, porque a ação ela cresceu muito. A gente tinha cerca de 200 mil clientes, hoje são 620. Então, até para administrar a possibilidade de um eventual acordo, a possibilidade de uma conversa sobre valores, então o escritório precisa fazer essa atualização de contrato para que você ele permita que ele te represente da melhor forma. Então, além disso, informações, muitas pessoas tinham dúvida ali lá no contrato anterior, sem indenização, sem honorários, né, algo desse tipo. E para deixar claro, é que se o escritório ele trabalha, você só paga, isso, na Vitória, só paga se o escritório ganhar. Se você não pagar, não vai ter esse problema. Agora, as fake news, que isso a Globo não mostra, não é a Globo, na verdade é a BHP, que ela gosta de falar de fake news dos outros, mas ela adora estimular as pessoas. Olha, o escritório inglês está inserindo uma cláusula aí que vai te dar uma multa se você fizer um acordo. Não, essa cláusula inclusive já existia anteriormente. Não é se você fizer um acordo agora. É que o escritório ele fez um investimento, levou sua demanda para a Inglaterra e ele falou assim, olha, então você concorda que você não vai fazer um acordo? Você aceita isso? Beleza, eu nem sei se eu posso falar isso aqui. Depois vocês cortam aí se for preciso. Não, vamos Mas vamos falar da verdade. Nós estamos querendo falar a verdade, né? É verdade. Na verdade. Pedimos para atualizar os cadastros, a necessidade, nós estamos instruindo a todos os nossos clientes que atualizem seu cadastro. E a pergunta é, por que a empresa ela cria mecanismo para causar dificuldade para você? Para você que foi atingido. Por quê? Quando ela solta uma notícia dessa, falando que é porque a empresa vai poder cobrar, vai indenizar, bom, veja bem, se é uma empresa do tamanho que está a ação, que está tramitando lá, a BHP agora está buscando aqui, através da repactuação, buscar maneiras de indenizar as pessoas, igual foi de R$1.000, para tirar você fora agora da ação da Inglaterra. Essa é a finalidade dela. Aí ela começa a dizer, olha, vem cá para a repactuação, vamos nos organizar aqui, vou tirar todo mundo da ação da Inglaterra e pago menos aqui. Igual eu paguei os 1.000, eu vou pagar menos. Mas eu pago aqui os 1.000 de novo, agora de valor atualizado, 13 mil, né? Ah não, mas já pagou 18, mas agora está atualizado, pagando 13. E aí tira você da ação da Inglaterra. E a responsabilidade dela perante a corte inglesa de pagar os advogados lá, que seriam pelo trabalho que elas estão causando lá, ela tira você. Aí ela começa a dizer, não, porque aí o escritório inglês vai cobrar de vocês. Vai não. O escritório inglês não tem essa objetividade. No escritório inglês a objetividade deles é para que busquem uma indenização justa. E se precisar que eles, a empresa condenada lá, sejam responsáveis, sim, em pagar os honorários aos escritórios que estão lá lutando de maneira árdua e correta para que essa indenização seja uma indenização justa. Não, e interessante, né? Você falou aí, o escritório, o Tom ele falou isso agora, 5 dias. Por isso que eu estou falando, porque eu estava sentado do lado dele e eu vi o Tom falando isso. Ele falou assim, olha, eu tenho, desde toda a minha carreira, eu nunca processei um cliente. Eu nunca processei um cliente e ele tem 3 milhões de clientes, né, ao redor do mundo. E a questão toda é essa. Ele deixou muito claro que a intenção do novo contrato é possibilitar um melhor gerenciamento do caso. Agora, você aceitando um acordo aí, às vezes, não sei se a empresa está divulgando isso, mas alguém por ela, né, falando aí, a gente vê muitos advogados, preciso corrigir, gente talvez com carteira da OAB, né? Porque eu não posso considerar o advogado um cara que fica falando por aí afora que é melhor um passo na mão do que 2 voando. Eu discuto tese jurídica, eu não discuto provérbio popular. Então eu não faço isso. Então, a verdade é assim, tá um monte de gente falando aí, não, o escritório vai te processar se você fizer um acordo agora. O escritório tem que processar os advogados da empresa que causou todo esse dano, inclusive discutindo na Inglaterra. Se tiver que buscar alguma indenização, que busque da empresa que causou todo esse dano tanto para nós, inclusive um ponto de levar uma discussão a nível mundial. E aí eu falo, Elias, que nós temos que estar com os olhos atentos, porque vem uma indenização que vai impactar não só o Brasil, mas o mundo. É uma situação que está mudando a questão mundial.
que o que acontece aqui pode ser impactado a todo mundo. Então isso é muito importante trazer isso. Então a reflexão de alguns advogados aí, que como eu te disse, né, que, enfim, estão dizendo aí que o escritório está querendo, na verdade, processar os clientes lá. Eu queria perguntar para esse profissional se ele garante para o cliente dele que a empresa não vai processar lá na Inglaterra dizendo já paguei no Brasil. Porque o que pode acontecer? Às vezes a empresa vai... E mais, Adilson, a gente tem visto aqui, aconteceu isso no Novel, a pessoa deu a Luz Divina, falou isso aqui com a gente. Sim. A gente também vivenciou isso. Eu participei disso. A pessoa deu quitação, extinguiu a ação dela, porque você dá recibo antes de receber o pagamento. É isso aí. Não é? Eu nunca vi um trem desse. Você tem que dar recibo e pedir renúncia de direito e tudo, antes do dinheiro estar no bolso. Beleza. Aí, só um minutinho, aí, só para o pessoal entender. Teve gente que não recebeu, renunciou, não tem o processo mais e a empresa não pagou, porque você não está elegível, não está no recurso, quem sabe agora está pagando, enfim. Eu falei isso na mesa com o juiz na Justiça Federal. Por isso que eu disse, pode pôr o assunto, nós vamos discutir, porque eu participei, eu estive lá. Eu estive na Inglaterra? Sim, eu estive lá na Justiça Federal. Eu falei com o juiz um dia, todo mundo ficou assustado. Falei, excelência, eu ligo para o senhor é meu cliente. Falou, doutor, o senhor passa aqui que o senhor vai assinar uma nova procuração, que eu vou fazer um acordo, eles vão pagar 16.800 agora. O senhor vai no escritório, assina uma nova procuração, mas ao lado da procuração tem uma renúncia. E aí, para você entender o que é renúncia, é porque o senhor tem um processo na justiça há quase 10 anos. Então nós vamos abrir mão desse processo, esse processo vai ser cancelado e vai ser anulado, e agora nós vamos receber os 16 mil, beleza? Aí o senhor assina a procuração nova, para mim entrar nesse acordo, né, que era o Novel, e nós renunciamos o processo há 10 anos, e cancelava tudo, Elias. Aí eu ligo para o senhor, doutor, falei isso com o juiz, aí eu ligo para o senhor 3 semanas depois, falou, doutor, estou precisando que o senhor volte aqui. Aí o senhor volta, o senhor senta na minha frente, eu falo, bom, nós temos uma notícia meio triste, porque nós cancelamos o processo que já existia há 10 anos, e eles falaram que os documentos do senhor têm índice de fraude, e que o senhor também não vai poder aderir ao acordo no Novel. Estou querendo dizer para o senhor que nós perdemos tudo. E sem julgamento. Agora, aí eu perguntei. Tanto que ele alterou depois isso. Tá? Depois eles mudaram. Que o acordo só poderia ser feito ao final. Então, olha o tipo de negociação e discussão que nós estamos enfrentando. Dos problemas. Mas já que você tocou num assunto de processo, eu posso entrar aqui num assunto muito importante. Talvez alguém está pressionando e falando aí, soltando notícias, dizendo, olha, você pega os 13 mil agora, faz o acordo. Que não interfere nada na Inglaterra. Não, que não interfere não. Interessante falar assim, ou você acabou. Não, calma. É definitivo. É definitivo, calma aí. Você precisa ter pressa não, sabe porque se você tem um processo na justiça, seu processo está andando lá. E o Elias disse aqui agora há pouco. Teve condenação de 10 e 15 mil. Seu processo está na justiça. Não é que você vai perder seu processo na justiça. Você tem um processo. Sabe ali, nós estamos num momento meio que favorável. Muito. Se eu tenho um processo na justiça que já teve condenação de 10 e 15 mil, se a empresa está propondo um acordo de 13 mil. Sem juros e correção monetária. Eu estou sentado na mesa de negociação. Você tem um processo na justiça que já teve condenação aí de 15 mil. Agora eles estão oferecendo 13. Sem nenhum... E existe uma ação na Inglaterra que está em andamento, que tem uma possibilidade de ter um valor muito, muito maior do que esse. Agora é hora de você pôr... Não, peraí, eu que estou com a carta na manga. Agora está nas minhas mãos aqui as cartas. Eu que vou jogar. Você vai analisar seu cenário e você vai tomar sua decisão. E é muito importante. Nós observamos que a ação da Inglaterra agora, se sai a sentença em junho e julho, presta atenção. Esse valor de 13 vai ter que aumentar. E você não vai perder nenhuma delas. E isso que eu quero que fique muito claro. Você não vai perder. Então, tenha a mão. Segura um pouquinho. Aguarde aí, como diz eles lá, que é o verão, né? Junho e julho. Aguarde, espere essa sentença, porque você não está abrindo mão. Ah, então você pega aqui e que acabou. Não, não, não. Sua ação ainda continua aqui no Brasil. E nós colocamos, Adilson, inclusive, não precisa dessa pressa, até pelo fato de são 90 dias aí, né, pro portal, depois que abrir. Tem que então, ver como é que vai funcionar. Vamos né? ver como vai funcionar, bom, até ontem, Henrique, era abril. Agora passou para fevereiro. Então você abriu para 90 dias, né? Aí vai ser maio, junho, julho. Engraçado de novo. Que coincidência, né? Não, é só coincidência, Adilson. Que coincidência, né? É só coincidência. Então, gente, vocês estão observando como está ficando claro? Aos nossos clientes, eu sempre digo isso. Eu sempre deixo claro, a decisão é do cliente, mas eu quero que ele observe o cenário. As cartas agora do jogo estão na mão do cliente.
E eu lembro. E você que tem que tomar a decisão. E eu queria lembrar, Adilson, eu sou capaz de apostar. Se quem está ouvindo a gente que recebeu os R$ 1.000, ou que estava na calha do Rio Doce, aí, né, na bacia do Rio Doce, se ele não ouviu um carro de som falando assim, é a última oportunidade, ó, terrorismo. A última oportunidade. A última oportunidade. Foi assim, gente. As coisas se repetem, as coincidências são as mesmas. Mas só que a gente entende, a gente está numa posição. Eu até falo muito para os clientes nossos lá do escritório, gente, nós estamos na reta final de um julgamento de responsabilidade. Aí a pessoa fala assim, mas espera aí, não corre o risco da justiça lá falar assim, não, essa coisa tem que ser resolvida no Brasil. Não, essa parte já acabou. Já foi julgada. Essa parte, esse assunto já passou. Tivemos lá em 2022, né? Exato, você estava lá. Essa decisão não tem mais recurso, não dá para discutir novamente. Muitas pessoas perguntam, oh, mas e aí, dá para discutir? Não, não dá, já foi superado. Compara-se ao Brasil, foi no STF, foi na instância maior, e a instância maior falou, acabou, essa discussão, ela não entra mais no debate. Então, só estão discutindo a culpa. E eu acho engraçado, assim, às vezes os clientes às vezes me perguntam, e eu sou muito positivo. Não é só assim, você está torcendo, não é torcida. É porque quando assim. Torcida para a busca de uma justiça. Não, mas eu digo em relação. Às vezes não é um torcer, é querer que a justiça aconteça. E às vezes o nosso coração fala até mais alto nele. Mas é porque é o seguinte, você teve na Inglaterra, o Henrique já teve várias vezes também nas audiências comigo lá. E a gente tem observado o que está sendo julgado nesse momento agora. A audiência está acontecendo agora, né, em fevereiro, nós estamos em fevereiro de 2025. Está acontecendo agora. E o que está sendo discutido não é se pode julgar no Brasil mais. O que está sendo discutido é se a BHP, que é dona da Samarco, ela é responsável pelo prejuízo que a Samarco causou às pessoas. E eu não consigo imaginar que não seja. Não, eu não consigo, ainda mais se o direito... mas você não entende direito da Inglaterra. Elias, as provas que estão acontecendo diariamente, a gente está acompanhando, né? Porque é público, notório, as provas que estão sendo acarreadas lá nos autos, nos processos, e o andar do julgamento, a gente observa que o que nós estamos assistindo há vários anos aqui está sendo demonstrado lá agora. Adilson, a clareza de quem causou o dano, né? Eu acho que isso aí não tem discussão não, né, Elias? Não, para mim está muito... Quando a pessoa pergunta para mim, eu falo assim, nós vamos ganhar, eu falo, mas você está muito otimista. Não é otimista. É porque assim, eu não consigo imaginar se o direito, que eles falam assim, o direito lá é diferente. Beleza, o direito processual é diferente, mas o direito material... O direito material é nosso, e do nosso eu entendo. Você entende, o Henrique entende. Então, assim, se uma pessoa causou o dano, ela tem que reparar o dano. E o que é mais interessante, igual você acabou de mencionar, que as provas que estão sendo levadas para o processo, eu não consigo imaginar outro resultado, Adilson. Não consigo, de coração, não é torcida. Se um funcionário que foi arrolado como testemunha, foi levado como testemunha perante o juízo lá, pela própria empresa, fala que desde 2014 eles sabiam que ia acontecer, que tinha rachaduras na barragem, cara. Pagaram para ver. Tá escrito. Mas isso não foi comunicado aqui no Brasil, foi? Foi, nós divulgamos. Apesar de que não deu muita repercussão. É que as pessoas não sabem, né? Mas a gente comunica. Então quer dizer que ele está dizer que em 2014 ele já sabia que poderia acontecer aquilo em 2015. Depoimento dele. Ah, tá. E aí, um outro especialista sobre... E aí, nós que estamos falando coisa errada, nós que estamos torcendo coisa errada. Aí você que está nos assistindo fala assim, será que lá na Inglaterra está buscando uma indenização justa para você? Por isso que eu digo para você, aproveita a oportunidade que você agora está com as cartas na mão. A decisão é sua, mas você pode olhar o cenário. A cada dia que passa, que pagava-se 1.000, pagava 1.700, agora fala em 13. Eu peço para você aguardar. Aguarda o momento. Espera a decisão, porque você verá valores. Porque cada dia que passa, eles estão mudando a regra do jogo para que tire você do processo da Inglaterra. E aí eu digo, vamos aguardar uma indenização justa, sim. Isso, e essas informações todas são passadas para a gente semanalmente, né? Tem um resumo que o pessoal do escritório... Né? Pois é, o escritório manda para a gente. Então, assim, se a gente consegue acompanhar em tempo real o que está acontecendo, um dos últimos lá, que foram o geólogo, né, que falou sobre a estrutura, que fez... Ele participou, salvo engano, em 2010, de uma avaliação da barragem. E ele colocou que ele nunca viu na vida dele algo tão arriscado, né, fora de padrão,
superando todos os limites de risco possíveis. Então, assim, quando um cara que é profissional, que fez a avaliação da barragem à época, está dizendo isso para a corte inglesa, eu sinceramente não consigo entender como que viria uma decisão de que a BHP, que tinha controle, ela participava do conselho, enfim, ela tomava decisões juntamente, porque o conselho teve direito societário discutido lá também. A pessoa que participa do conselho, ela também é responsável pelas decisões que são tomadas. Então, assim, não vejo possibilidade. Quando a pessoa pergunta assim, e aí, eu falo com tanta certeza, nós vamos ganhar? Não é possível. Ele, não, cara, não é torcida. A não ser que algo de muito extraordinário, fora da curva, que a gente não está tendo conhecimento aconteça, porque não é admissível que uma pessoa, uma empresa venha num país, traga tantos danos para uma bacia de um rio que passa em Minas Gerais, no Espírito Santo, afete a vida de tantas pessoas e que fique bem marcado que por que essa decisão, por que está acontecendo lá? Às vezes a gente fica perguntando, as decisões partiram daquele local e atingiram você que recebeu R$1.000, você que está tão próximo agora talvez de receber uma indenização justa, que não importa, que da onde que seja, mas agora que nós estamos aproximando do final, você que já esperou aí quase 10 anos, né? Nós estamos aproximadamente 10 anos aguardando uma indenização justa. Aí agora começam as propostas para você que está nos assistindo, que recebeu R$1.000. Talvez você não recebeu nada. Agora é a oportunidade de você ter a sabedoria para aguardar essa decisão. Aos nossos clientes que eu sempre digo, aguarde porque nós temos boas notícias, porque nós somos advogados. Em que pese o processo esteja tramitando em outro país, mas a gente observa toda a movimentação e o conjunto probatório que estão nas mesas. Aí eu peço a você, espere mais um pouco. Aguarde que uma indenização justa está nos aproximando. Então, por isso que eu peço, e você não vai perder o seu direito no Brasil. Se por acaso você tem uma ação no Brasil, aguarde, espera. Não toma uma decisão agora, não. Porque, não, a repactuação veio aqui, está passando. Não. Pode esperar. Porque seu processo ainda está em andamento. E o que a gente puxa sempre lá no escritório, às vezes, também é o raciocínio lógico, né, da situação. Você faz a pessoa refletir. Se fosse você devendo alguma coisa a alguém, e esse alguém está na justiça contra você, se você sente que a justiça vai, no popular, canetar um valor lá para você pagar, você procura a pessoa para fazer uma proposta de acordo, você vai oferecer mais ou menos o que você acha que vai ter que pagar na justiça. Assim, né? Como assim, os R$1.000, né? Eu gosto de bater na tecla dos R$1.000, que é a maneira que é o jogo praticado pelas empresas. Desculpa, Elias, falar a verdade. Eu não tenho medo de processo, não. Advogado tem medo de processo. Vocês foram desonestos. Vocês foram desonestos com as pessoas. No momento que as pessoas não estavam esperando, vocês ofereceram R$1.000. Mandaram eles assinarem documento de qualquer maneira, dizendo que abria mão de qualquer dano. Vocês foram desonestos pagando R$1.000. Vocês sabiam que vocês poderiam pagar muito mais. É um modus operandi das grandes empresas, né? Nessas lutas visam lucro, como você disse muito bem. Gigantes. Visam lucro, estão visando o lucro. A gente teve notícia lá do modus operandi lá nos Estados Unidos também, quando teve aquele derramamento de óleo na bacia do México, né? Do BP lá. Igualzinho. Que foi exatamente isso, vão oferecendo para grupos e tentando minar as ações grandes, coletivas e tal, para quanto mais pessoas aceitar os seus R$1.000 aí, que você gosta de bater na tecla, mais tende a se enfraquecer. Eu estou fazendo um paralelo, Henrique, esses 1.000 estejam talvez como os 13.000. Talvez você está assistindo achando que 3.000, uau, 13.000. E aí a gente começa a espalhar fake news. É a última oportunidade. Você pega porque é incerto. Não. Se você não vai aceitar, não precisa se preocupar, não. A ação da Inglaterra vai ser decisão. E quando sair a decisão, se não for favorável, a sua ação aqui no Brasil ainda, você terá sim a oportunidade de receber. Muito mais do que 3, inclusive. Então, vou aproveitar aqui e fazer um alerta para você que está ouvindo a gente agora aí. Corra de advogado que está te vendendo informação errada. Procura o seu advogado. Possivelmente você está recebendo vídeo de um advogado que você nunca viu e que não tem um processo da década de 2015, 2016. Não tem. A chance de ganhar dinheiro em cima de você e do trabalho do outro. Fica o alerta. Procura o seu advogado, porque se você assinou a procuração para ele. Ele vai lá pegar, vai inscrever seu nome lá no portal. Ele vai receber direto da Samarco lá, e o outro advogado que fez todo o trabalho para você ter o direito de receber, vai ficar esperando e vai te cobrar. Pergunta se esse advogado vai pagar o que você tem que pagar para o outro colega. É o que eu sempre falo. Não vai.
pagar 2 advogados. Eu tenho muito tranquilo, nós estamos no mesmo lugar há 15 anos. Eu falo com os clientes, não, você está aqui. Eu olho para ele e falo, não, nós fizemos audiência, não, nós não fizemos. E assim, são milhares. E eu falo, não, nós estamos aqui. Então você procura o seu advogado. E ele vai te orientar. Agora, desculpa ele, desculpa falar a verdade, mas procure aquele que te atendeu lá do início, que sempre esteve com você. Que seja na ação na Inglaterra, que seja na ação no Brasil, procure o seu advogado. Se por acaso você não está tendo contato com ele, que muitos alegam, vai na OAB. A OAB tem um endereço atualizado do advogado. Se você não conseguir falar com o seu advogado que representa aqui no Brasil, vai no escritório aqui na rua João Pinheiro, que 572. Lá eles vão informar, não, o seu advogado é o fulano de tal. E ele sim que é o responsável para te passar o esclarecimento. Então, essa é importante. É o seu advogado de confiança, que a gente bate sempre na tecla, e que tem conhecimento do seu caso, de toda a trajetória. Desde o início. Do início dessa tragédia, seja no Brasil, no exterior. Não é aquele advogado que quer jogar e vender com a sorte, né? Não, vão garantir aqui. Não é garantir, você não tem que aceitar qualquer coisa. Você tem que lutar pela justiça, pelo seu direito, pelo que você realmente merece ser ressarcido de forma justa, integral, forma íntegra lá pela empresa. Não é jogar com a sorte de, não, vão garantir esse aqui porque o outro lá pode... O outro lá está correndo, a justiça está acontecendo e vai acontecer. E aqui no Brasil também você não está perdendo, não. Você tem calma, você não precisa ter pressa, porque o processo está em andamento. Não existe prescrição. Não existe perca. Ah, não, você pega agora que é a última chance. Não, pode ficar tranquilo. Seu processo está andando. Ele não vai finalizar. E Adilson, assim, a gente tem visto esse trabalho aí, né, incessante dos colegas. Você que foi presidente da AB, você deve ter enfrentado muitas questões. Meus cabelos brancos, eu agradeço a empresa, Samar. Eu sempre falo isso, Samar. Você me deve esses cabelos brancos. Sempre falo isso. Sabe que vai mandar para você um Grecinho 2000? Não, Grecinho 1000. Eu falo meus cabelos, porque todo mundo me pergunta, disso, como 3 anos de presidente do OAB, você tinha diversas situações. O que mais era difícil? Porque você lidar com um poder econômico muito maior é difícil. A um ponto que a repactuação nos deixou de fora. Isso é uma importância. Para você que está nos assistindo, será que estava preocupado? Nos deixou de fora e volta à tecla. Deixou os municípios de fora também. Tanto os municípios não tiveram voz e voto, que dos quase 50 municípios lá que fariam jus à repactuação, só 4 aceitaram. Os outros todos acharam, para não usar palavras básicas, acharam mas os municípios iam sentar o acordo para receber nos próximos 20 anos. Né? Mas não é para receber agora? Os próximos 20 anos. Outro dia eu fiz fala todo mundo 20 efeito, porque é algo que machuca, o que eu falei que há de se considerar é o seguinte: aceitou esse acordo, daqui a pouco isso aí já saiu da mídia, saiu da justiça, saiu tudo. O que está agora em sangue quente lá ainda, o TAC lá, igual você colocou, captação alternativa, residência de atingidos diretos lá em Bento Rodrigues e na região ali, que até hoje, mesmo com um acordo firmado com o Ministério Público para fazer o TAC, o TETAC lá, não saiu. Daqui a 20 anos eles vão garantir projeto. Isso aí para mim é impensável, é impagável. História para inglês ver. Vocês me perdoam falar isso aqui, eu não queria falar não, mas você falou. Eu falo que a repactuação veio um verdadeiro assunto para inglês ver. Eles fizeram uma movimentação no final do ano, porque sabia da gravidade do processo e soltaram isso de uma maneira rápida. Dá até para mudar aí o tema, né, não o nome do podcast, mas essa série que a gente está fazendo de conversa com os advogados vai ser a série para inglês ver. Para inglês ver. Às vezes dá pra... Mas aí eu volto a falar, você de R$1.000 que recebeu, só existe ação por causa de vocês. Porque as pessoas não foram ouvidas. Não, e outra coisa, né? Eu acho que é importante, o momento agora dessa decisão, que eles estão pressionando, os coitados do prefeito têm até dia 6 de março para poder decidir, senão você também não vai ter mais chance de receber o dinheiro. Boa, aí você coincidentemente, a semana que acaba o julgamento lá, né? Eles estão sendo tão honestos, estão querendo ressarcir de forma justa, que colocam... Se o prefeito não assinar, o que acontece, Elias? O prefeito tem ação no Brasil. Tem ação na Inglaterra. O que eu falo se você não fizer o acordo dos 13 mil, você não está fora, porque você tem uma ação no Brasil e a sua ação vai continuar. E o interessante é isso, Adilson, vocês estão fazendo exatamente a mesma coisa com os municípios. Se não pegar agora, acabou. Né? Acabou, vamos ver, ué. Tem processo para correr ainda. Eu tenho certeza, eu ainda confio nas instituições brasileiras. Sim. Nas instituições de justiça. Por mais que elas tenham assinado um acordo que a gente acredita que não seja bom,
eles se esforçaram para poder conseguir algum tipo de indenização. Então a gente não pode criticá-los nesse aspecto. A crítica fica no aspecto de não ter participado os atingidos, Sim, claro. não ter participado os municípios, que é realmente como é que você faz um acordo em nome de outras pessoas, né, sem que eles possam Elias, dizer efetivamente. sempre é importante a gente falar, nós acreditamos que nós observamos as primeiras decisões aqui, digo o governador Valadares, nos valores de 10 a 15 mil reais, e posteriormente a empresa usando o mecanismo, obviamente que a nossa legislação permite, entrou com um recurso onde suspende todos os processos que estão paralisados até hoje. Ela usou um mecanismo. Então, quer dizer, novamente, temos que falar a verdade. As empresas não querem indenizar as pessoas de maneira correta. Então, aí agora que está para sair a sentença da Inglaterra, estão dizendo, diga aos meus clientes, esperem, vamos aguardar a decisão, esperem que mês de junho já está logo nas portas, já estamos chegando aqui ao final de fevereiro, em breve a gente tem boas notícias. Eu tenho falado isso também. Interessante é que, como diria um colega nosso recentemente, né, parafraseando esse colega, a verdade dói. Assim que ele falou? A verdade dói. E a gente fica vendo agora a situação que a gente está passando nesse momento. A empresa fica caçando pelo em ovos, né? Uma fala do Adilson, uma fala do Elias que, por mais bem intencionado que seja, né? A gente deve ter um julgamento em breve, em junho, em julho. Se a gente fala 90 dias, que é aproximado. Não, quer retratação, não sei o quê. Vai retratar primeiro das coisas que vocês fizeram. Retrata do que aconteceu com o crime que vocês praticaram. Depois conversa comigo, hein? Mas não. Na captação alternativa, não viria para falar Dares, Henrique? Eu não tenho medo de processo, não. Não, então, é porque eu acho tão ridículo, chega a ser risonho. Eu falo isso direto, eu não tenho medo de processo. Parafraseando quase e fazendo um paralelo ao casamento. Eles não querem que a pessoa aceite o acordo na hora. O casamento não é quem vale agora ou cale-se para sempre? Aqui não, é aceite agora e cale-se para sempre. Não, depois que na justiça brasileira a questão criminal acabou, vai processar o quê? Eles vão processar a gente? Esses caras tinham que ter vergonha na cara, rapaz. Acabou no Brasil. Né? E eu digo aí, caso Valadares, né? Traríamos que iríamos receber uma água alternativa. Passaram 5 anos e nada da água até hoje. Ó, aqui, ó. Mineral. Aqui, ó. Então, ao vivo. Não tem um patrocínio. Então, Elias, fala aí de maneira clara, Elias. Aguarde, esperem. Espero, porque eu tenho certeza que existe aí uma busca, e essa frase eu ouvi quando eu estive lá em 2022 na audiência na Inglaterra. Busca de uma indenização justa para a população do Brasil. Essa é a frase. Só para deixar claro para as pessoas que também existem algumas fake news aí que essas ninguém retrata, né? Eles tiveram, coincidentemente, quando fizeram a repactuação, logo em seguida saiu a absolvição criminal, né, do caso. E aí disseram, a justiça... É muito interessante como é que é divulgado isso, né, na imprensa. Justiça absolve Samarco, né, os casos Samarco. Então, tipo assim... Não tem culpado. Não, a interpretação que chega pro povo, eles falam com a intenção clara de dizer a ação da Inglaterra acabou. O caso, teve a repactuação, um acordo, e aí o caso acabou. Foi absolvido, essa marca, né, foi absolvido. E aí a maioria dos clientes, isso é uma dúvida que você deve ter enfrentado. Então quer dizer que a ação da Inglaterra acabou? Acabou, Adilson? Fala pra gente aí. Aguarde aí esse ano 2025, que a gente vai ter boas notícias sim. Volta a falar, tem que bater nos... Você que recebeu R$1.000, a ação na Inglaterra ela existe porque está buscando uma indenização justa. E a decisão aqui no Brasil sobre questão criminal, se houve o crime ou não, é só você olhar o nosso rio. As empresas mataram o nosso rio. Ainda que a justiça, Elias, possa ter falado algo no Brasil, graças a Deus a justiça absolveu as empresas dizendo que não houve o crime. Mas a verdade não é essa. A verdade, você que está nos assistindo, será que não houve algum dano até a sua casa, até na sua vida? E aí você recebe R$1.000 e você tem que ficar calado. Chega disso, graças a Deus que hoje a gente pode falar, a gente tem responsabilidade de falar a verdade e não ficar falando mentira. E eu acho assim, por mais que tenha acontecido essa absolvição, é importante deixar claro para os nossos ouvintes, né, que estão assistindo a gente aí, que o caso da Inglaterra não acabou. Pelo contrário, está numa das melhores fases. A gente está só progredindo, a gente tem falado isso frequentemente, a gente está numa fase muito boa, em que em breve nós vamos ter uma decisão e, sem sombra de dúvida, eu espero que seja muito justa, como a gente tem sempre falado.
na justiça inglesa. Aqui eu não vou falar que a justiça brasileira também não seja, não, porque a gente teve decisões aqui. Sim. Os juízes locais foram excelentes. É que nós falamos agora, Elis, as indenizações foram boas, mas usaram as empresas causadoras do dano, usaram um mecanismo que são permitidos na nossa lei, na legislação, entraram com recursos para atrasar e atrapalhar todo o processo. Porque se o processo tivesse corrido de maneira correta, pagando 10, 15 mil, 2016, 17, nós não estaríamos sentados aqui. A gente pode ter tem certeza um disso. colega, inclusive, que lembro de forma saudosista, né? O Valdo, né? Que faleceu recentemente. Ele era um dos que falava, se a empresa tivesse enfrentado o problema no início, ou seja, indenizado as pessoas e feito o que tinha que ser feito no Rio, né? Recuperação ambiental, nós não estaríamos até hoje aí brigando. E às vezes o valor teria sido muito menor, mas agora faz o povo sofrer. Imagina assim, Adilson, tudo bem, a pessoa ficou sem água, a gente está falando muito aqui da região de Governador Valadares, mas pensa, cara, a pessoa que perdeu a casa e que a gente teve lá, o Henrique teve com a gente na Austrália, foi vergonhoso o cara passar o presidente da BHP, passou lá no... E eu vi, não é... Fala que é fake news não, porque deve estar gravado nesses trem deles aí lá do encontro de acionistas que teve. É só procurar no site, no Instagram, na rede social da Poucos Good Red BR, você vai ver lá reuniões, imagens disso e tudo. O cara falou, ele teve... eu escolhi a palavra aqui, apesar de que a colega lá falou assim, não, você é como é que é? O canalha, é assim que ela falou, e tá registrado, e ela falou assim, eu quero que traduza dessa forma. Porque ele disse que o Rio estava 100% recuperado, isso é mentira. Se alguém precisa retratar alguma coisa, precisa ser o presidente global. Mas ele falou da que BHP, recuperado. 100% recuperado. Ele estava falando para quem, Elias? Aí tá falando dos acionistas. Ah, os acionistas. Que não existia... Você que recebeu os 1.000, não. Não. Que não existia ninguém para ser mais indenizado. E que todas as pessoas que tiveram suas casas derrubadas, ele mostrou até no PowerPoint lá a foto das casas. Só que ele esqueceu de falar que realmente 70 casas tinham sido entregues. Só faltava 400. E uma das pessoas que não tinha nem projeto da casa delas estava lá. E falou assim, vocês todos vão voltar para casa de vocês. Eu não tenho casa para voltar. Ok? Então, assim, é isso. Eu acho que o recado tá dado, a gente veio aqui para poder esclarecer. Eu digo para os meus clientes, Adilson, assim como você tem dito, o momento é de cautela. A decisão é do cliente, não é o advogado que vai tomar a decisão por ele. Mas esse dia que o Marcelo aqui do lado, aqui vizinho também, Elisa, aí, como é que é? Vamos fazer um acordo? Não vai? Não sei o quê. Ele me perguntou, o que você vai fazer? Porque eu sou cliente também. Eu falei assim, eu vou esperar. Eu não vou fazer acordo. Elias, ele falou, então eu tô com você. Tamo junto. Vamos falar de novo. Você não precisa tomar decisão, porque o seu processo no Brasil não vai ser extinto, não vai acabar. Ele vai continuar. Se você não fizer o acordo, receber os 13 mil, calma, seu processo vai continuar. A justiça vai ter que julgar seu processo. Então espere. Se elas estão pagando 13, outra hora já pagaram até 38 mil. Tá falando até foi engano, ali foi engano. Tá falando até pagar em 35 agora, né? Tá falando pagar 35. Então, eu pergunto você, por que você tem que tomar agora? As cartas estão na sua mão. O que eu achei interessante, Gadinho, você que toma a decisão. Você lembrou um negócio interessante? Eles estavam pagando 15 mil, 16 mil, agora o acordo melhor é 13. 13, isso. Estava pagando 38, não, agora é 35. Só melhora, né? A conta desse pessoal é meio diferente. Então, cuidado, você não precisa tomar a decisão. Aí é o nosso conselho, espere. Vamos aguardar, a decisão sai em junho, julho na Inglaterra, e aí sim, aí você vai ter opção da Inglaterra, opção do Brasil, opção da ação na justiça, opção aqui da repactuação, você vai escolher. E aí você vai nos ouvir qual que é o melhor. Óbvio que você vai olhar para o melhor seu interesse que te encaixa ali. Então aguarde, espere, não toma decisão assim apressada. E a mensagem de gente responsável, é isso aí. Eu ia falar exatamente, um advogado de verdade, não só o cara que tem a carteirinha da OAB lá, porque aí merece falar até carteirinha mesmo da OAB, né? Mas que tá querendo vender o peixe no terror. Tá doido, vão garantir aqui, porque senão lá, isso que eu tô falando, a opção garante, espere. Olha, quem tá falando aqui, a gente precisa deixar claro isso aqui, porque a gente fez uma diferença entre o cara que tem a carteira da OAB e o cara que é advogado. O advogado tem responsabilidade, age de forma ética, respeita o colega, não junta procuração no processo de colega. Nós temos milhares e milhares de processos já em andamento, que seja no Brasil, que seja na Inglaterra. Nosso escritório tem. Então nós estamos aqui são milhares de pessoas que estão nos aguardando. Então,
está em outro patamar. É lógico que acontece, como eu vi acontecer com alguns colegas, de juntar talvez uma procuração para poder fazer um acordo, mas o colega não sabia, o cliente também não informou, acabou que ele atravessou uma procuração. Mas o que aconteceu? Advogado de verdade, honesto, vai lá, não, vamos dividir, entrar num acordo e resolver o problema. Agora tem colega aí que está querendo pegar o dinheiro sozinho, mas assim, isso aí eu nem considero esse cidadão colega. Teve um caso até desse, aí o rapaz recebeu 2.000 e tantos reais. Tô passando aí pro seu, porque foi processo seu que eu peguei. Mandou 2.200 reais. Então, é isso então, aí. quer dizer, dividir os honorários. Adilson, o que eu queria dizer para as pessoas que estão nos ouvindo agora, a gente já caminhando para o final, para a gente finalizar, realmente o Adilson só veio aqui, e eu disse aqui hoje mais cedo que só senta naquela cadeira ali quem é advogado de verdade. Quem não tem carteira do OAB não vai sentar ali, não vai. Obrigado. E além de ter a carteira da OAB, o Adilson foi só presidente da OAB. Então assim, nós chamamos de perto, né, Elias? É um outro nível de conhecimento, é um outro nível de maturidade, até mesmo em relação à advocacia, que a OAB nos proporciona. E nós tivemos a oportunidade, sabe, de estar em reuniões com o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com os juízes da Justiça Federal, com também a presidente aqui da nossa região da Justiça Federal. Em todas, podemos dizer, em todas as pontas nós estivemos presentes. Tivemos no final do ano passado discutindo com o segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça, então sempre participando e ouvindo e participando do outro lado, ou seja, não é ficar ouvindo coisa, é oportunidade, pega aí, sem essa, vamos falar a verdade. Então, tivemos, aí, graças a Deus, essa oportunidade. Eu queria deixar bem claro, Adilson, aqui nesse bate-papo nosso, que a nossa intenção é meramente informativa. Tá? Então, assim, o ideal é que quem esteja nos ouvindo, que não seja seu cliente, que não seja cliente meu, do Henrique, que procure o seu advogado. Porque tudo isso que nós estamos falando aqui é título de informação. Isso. Mas a decisão cabe ao cliente, é dele o direito. E eu acho que a forma mais adequada para ele tomar essa decisão é em conjunto com o advogado dele, da confiança sempre nas dele. Entrevistas a gente fala isso na televisão, né, Elias? Então, assim... Sempre você me ensinou isso, né? Isso. E você assim, me ensinou, você sempre fala, você fala no final, procure o seu advogado de sua confiança e ele vai esclarecer. O profissional conhece a sua história, agora, sabe de onde vocês já vieram, todo respeito, de onde vocês não é a caminharam. pessoa que vai para o Instagram e começa a falar um punhado de coisa para que possa ali ter vários... Procure o seu advogado desde o início. Se você esqueceu quem... A OAB pode te esclarecer, ou lá o escritório inglês aqui em Governador Valadares, e eles vão te dizer quem é o seu advogado. O famoso fuja do advogado oba-oba, né? O grande problema é que o cara que fala assim, é melhor um pássaro na mão do que dois voando, não teve nem coragem de poder pegar o pássaro. Eu digo ele pega os pássaros dos outros, né? E aí a volta fácil. Aguarde, você não está perdendo nada. Espere uma decisão final na Inglaterra e você vai ter todos os cenários para você e seu advogado tomar uma decisão correta. Então, Adilson, mensagem final aí, mensagem final para os seus clientes, as pessoas que nós estamos ouvindo, nossos colegas, inclusive, tem muito advogado que certamente vai estar nos ouvindo agora nessa orientação. Aos colegas, aos advogados, aos nossos clientes e também você que talvez se identifique aí nos R$1.000 ou você que não recebeu nenhum valor, né, está aguardando aí a tão esperada indenização. Nós estamos caminhando ao final da ação na Inglaterra. O cenário da ação na Inglaterra até então, que nós observamos, as provas, a condução, a forma que está chegando, é muito positiva. O advogado não pode afirmar, vamos ganhar. Mas a gente observa pelo todo o cenário da condução. E se por acaso a ação na Inglaterra, você não ganhar, a repactuação no Brasil, a sua ação ainda na justiça principalmente, a ação sua na justiça, ela não vai finalizar. Ela vai ter uma decisão. E com certeza ela não será esses valores menores. Porque é incabível que saia uma sentença aqui no Brasil ou na Inglaterra que vai pagar menos do que a proposta de acordo, como diz o Henrique, que está sendo ofertado. Então vem aqui um conselho, aguarde, espere, vamos analisar. As cartas agora estão na sua mão. E você, juntamente com o seu advogado, vocês tomarão uma decisão correta. Antes, você não tinha nada. Era R$1.000. Agora você tem uma discussão, talvez, de receber 13. Talvez você tenha uma discussão para receber a ação na Inglaterra. Agora, o barato está melhorando nas suas mãos. Vamos aguardar. Agora, doutor Henrique, fala para os seus clientes aí. Eu comungo da mesma ideia e
e atitudes do doutor Adilson aí, igual acredito que o doutor Elias também. Acho que paciência é a palavra da vez, é a palavra de ordem. Vamos aguardar para a gente... Seja a decisão que você tomar, como disse o Elias, a decisão é sua, mas vamos tomar a decisão de forma consciente, sabendo o que a gente está fazendo, o porquê que a gente está fazendo. Não achando que está contando com a sorte, que vai ser agora, senão depois não vai ter. A gente tem muita confiança na Inglaterra. Como disse ele, eu, minha esposa, meus pais, meus irmãos, estamos todos aguardando a Inglaterra aí, porque a gente está muito confiante numa decisão positiva e muito melhor do que a gente tem visto por aqui. Pelo menos na Inglaterra a gente sabe o que está fazendo, os profissionais, como a gente disse, têm vindo, têm analisado, têm quantificado de forma justa, de forma real. Né? Não estão tirando números e inventando situações aí para fazer acabar, digamos assim, né? Então, assim, eu acredito muito na Inglaterra e acredito muito que vale a pena a gente aguardar aí para tomar uma decisão de forma sensata e consciente. Elias, é tanta responsabilidade, nós estamos discutindo aqui todo tempo, falando do cenário favorável, talvez, na ação na Inglaterra. Mas nós temos a responsabilidade, a hombridade e a seriedade. Nós não estamos mencionando em valores. Né? Você observa, como você disse, olha, tem pessoas que estão estudando a questão de valores. Nós não estamos mencionando, mas obviamente que uma indenização da ação da Inglaterra será muito maior do que uma indenização oferecida a título de acordo. Acordo. É interessante isso, só já estava terminando, você me fez lembrar de um negócio aqui. O escritório inglês em breve vai disponibilizar para a gente uma calculadora com base no que foi respondido nos questionários. Vai estar no site lá disponível para qualquer cliente, para ele poder fazer tipo uma comparação da perspectiva do que é esperado de acordo com o que ele respondeu, né, que está sendo pleiteado em nome dele, que cada pessoa tem sua peculiaridade, cada um teve seu dano, né, uns mais, outros menos, mas para que você possa até aproveitar esse momento que você está pedindo para as pessoas terem paciência, aguardar, espere também, vai ser lançada essa calculadora e em breve as pessoas vão poder ter uma ideia. Obviamente que essa calculadora não gera nenhum tipo de responsabilidade. Não, tem que ser isso. Não quer dizer, porque... Uma estimativa baseado na matriz de danos que eles estão aferindo, né? E você pode tomar uma decisão baseada em informação. A pessoa que toma decisão baseada em ditado popular, por mais sábios que sejam os ditados populares, não precisa procurar advogado. Certinho. Pode ir lá no mercado que vai ter um monte de gente te dando ditado popular, inclusive ditados contrários, né? Que a pessoa fala lá que o apressado come cru. Então você vai, quem quer pássaro na mão não sou eu, entendeu? Uma outra situação aí, Elias, que eu me recordei aqui agora também, a gente até conversou com a Luz Divina, com a doutora Luz Divina, quando a gente estava com um bate-papo aqui com ela, e que o doutor Adilson falou que estava lá na reunião com o Tom na semana passada, com o pessoal do escritório da Inglaterra, que foi colocada, que saindo essa decisão positiva, né, que a gente aguarda e sabe que virá aí em junho, julho aí, o escritório se propôs a já pedir um adiantamento, né, dos valores incontroversos que tem lá, que é uma situação que é permitida lá na Inglaterra. Cuidado. Eu falei isso na entrevista, cara. Você lembra, não? Eu falei na entrevista, o povo falou assim, estão falando de valores que vão receber... Paz, a gente uma previsão legal no âmbito possibilidade jurídico de requerer uma possibilidade de um adiantamento. Aliás, no Brasil até discutia muito isso, né? Houve a sentença, ainda não houve o trânsito julgado, a execução provisória dos valores, né? É bom que se deixe claro isso. A gente está falando aqui do que a gente ouviu dizer que funciona assim. Elias, nós não estamos falando de números. E orientados. Nós estamos sendo tão corretos, nós não estamos falando nem de números. E a gente não ouviu dizer, não foi em qualquer lugar, não. A gente está falando de números. A informação que nós tivemos com base legal, jurisprudencial na Inglaterra, é que, tendo a decisão, haverá... Inclusive, houve um compromisso do Tom, que é o dono do escritório, de fazer imediatamente um pedido de antecipação dos valores incontroversos. E aí já estão achando ruim pedindo que eu faça até retratação, sabe, Adilson? Por isso que eu falei que vai tomar cuidado aqui, porque falou que vai receber até o final. Quem falou isso foi o dono do escritório. Na verdade, ele deixou claro que vai fazer o pedido e que existe a possibilidade. Agora, é óbvio que em direito, assim como a empresa está dizendo aí que você pode fazer o requerimento, ela não pode negar também administrativamente? Então, não vai achando que você fez o requerimento e vai receber dinheiro, não. Só finalizando aqui. Me lembrando aqui rapidinho. Não quer acabar, o negócio não acaba. Não, porque aí eu vou aproveitar duas colocações que eu quero fazer aqui. A primeira... Oi?
Pode fazer, ué. A primeira que aconteceu na OAB chamou a lá, que atenção. a OAB, como sempre, aí, visando informar e trazer tudo de Está ao lado forma da correta sociedade, né, Henrique? para a sociedade e para os advogados ali inscritos naquela ordem, né? Uhum. Ela abriu espaço democrático para os dois lados, né? Então, assim, nós tivemos lá representantes do escritório da Inglaterra, mas tivemos também representantes das empresas ali. E sabe-se lá por quê, quando foi pedido, porque alguns advogados não estariam presentes e pediram para assistir de forma remota, foi vedado lá que fosse gravado e transmitido, né, a reunião. Isso é. Mas É a transparência, a o fake news tá aí. honestidade. Mas é aproveitar, deixa então, Elias, se você concordar, obviamente, a gente Concordo. faz aqui o convite, se eles quiserem participar aqui do podcast, para a gente bater papo sobre o que é fake news e o que não é. Tá aí à disposição a cadeira para o pessoal vir Advogados, e esclarecer, Samarco, esclarecer né, as BHP, dúvidas do Vale, pessoal. Renova também, se tiver, não sei. Mas, Senta ali. Mas para trazer esclarecimento de verdade, acho que é um pouco difícil, porque eles têm lutado para não fazer a indenização correta. O que eles lutam é para pagar R$1.000 e continuar enrolando o processo. Mas fica aí o Causando espaço, dor o de convite, cabeça. o espaço aberto aí, caso eles julguem necessário esclarecer alguns fake news que eles alegam que são fake news, né? Então pode Tá à vir mais, tem disposição. mais cadeira aqui também, não tem problema não. Não tem medo disso não. A gente tá nessa, pra botar a cara nisso aí, o Adilson colocou a cara desde o início, uma das pessoas que enfrentou críticas, inclusive de colegas que no início não acreditavam que a ação ia dar certo. Ah, como é que é o constitucionalista? Não existe possibilidade disso A não. pessoa me deu uma aula de direito constitucional, eu recordo muito bem. Elisa, é importante, por exemplo, região de Governador Valadares. Iniciamos um processo com 230 advogados. Hoje nós somos mais de 2.000 aqui em Valadares, que estão no caso ainda. Então, quer dizer, realmente as pessoas não entendiam, né? E não acreditavam. Mas hoje as pessoas estão podendo ver a verdade. Não é apenas uma história, não. E a verdade nos libertará. Não é? Por aí. Bom, então é isso. O recado está dado. Eu não tenho Obrigado. receio nenhum. Tá, Eu que Adilson? agradeço, Elias. Henrique, agradecer todo, né? Eu acho que a sua atuação A enquanto Thaís, profissional, muito obrigado. Obrigado, nossa Henrique. produção, Produção, Thaís. Obrigado. Agradecer, né? Realmente, a toda a equipe de produção. aí, que toda a sempre equipe faz de um produção. Obrigado, trabalho Elias, fenômeno Henrique. aí pra E gente. assim, é importante porque a gente faz aqui uma importante de colocar a verdade. De maneira clara, tranquila e transparente. De falar a verdade é muito tranquilo. Você sempre me ensinou isso na OAB. Você sempre me falava disso, vamos trabalhar com a verdade que é fácil. Você pode falar uma coisa, eu posso falar outra. Não não vai ter conflito. Não vai ter Alguém diz, conflito. verdade não tem curva. Ela não né? vai ter curva. Papo é reto, Então, é por muito isso. tranquilo, então. Na verdade é isso aí. Então, você que gostou desse material que nós produzimos para vocês agora, esse bate-papo, compartilhe com quem você saiba que precisa ter acesso a essa informação, já curte aí, inscreve no canal, ativa o sininho para receber novas notificações e o Dr. Adilson também vai disponibilizar. Dr. Adilson, vou botar aqui também o Instagram do Dr. Adilson, os arroba todo do Adilson aqui no Instagram, e LinkedIn, Facebook, para vocês poderem acompanhar essa figura que, além de um excelente profissional, um cara muito humano, um cara muito amigo. Tenho certeza que as pessoas que estão hoje lá com ele como clientes enxergam nele um mentor, não só profissional, mas também um mentor humano. Então, aqui, Adilson, fica o nosso agradecimento por ter aceitado o nosso convite para ter papo com a gente e esclarecer algumas coisas, né? Eu espero que essas coisas que estejam esclarecidas não sem sejam fake news. Não sejam Com verdade. encaradas como fake news pelo os outros aí que são os donos da razão, do dinheiro. Ficou a palavra final do Elias. Aquele apressado come cru. Tenha calma. É isso aí. Então, muito obrigado. Até o próximo episódio. Obrigado.